Kardec tem um sonho, Kardec fala na Revista Espírita, de um sonho em que ele vai passando por um ambiente, numa rua, numa ruela, e ele vê escrito num muro, com letras como se fossem em fogo, tem uma frase, e ele lê essa frase, e ele está escutando, alguns homens diante dessa frase estão comentando sobre a invenção de um negócio. Eles estão falando assim: você sabia que se a gente colocar na roda, porque no tempo de Kardec as rodas, geralmente das carroças, elas eram de madeira, com uma cobertura protetora de metal. Aí um dos caras está falando assim: você sabia que se a gente colocar uma cobertura de goma em volta, essa carroça, ela faz a velocidade ficar 3 vezes maior no veículo? Uma coisa mais ou menos assim. E o outro está vendo, nossa, é isso mesmo. E aquela frase que está no muro está vinculada a isto, que é exatamente o princípio do pneumático, que ainda não existia. Kardec, então, depois, ele leva este sonho a consulta ao mundo espiritual. Ele diz: eu tive um sonho. Achou aí, Ana Paula? Deixa eu ver aqui. Um sonho instrutivo. Está na Revista Espírita de 1866. Durante a última doença que tivemos, durante o mês de abril de 1866, estávamos sob o império de uma sonolência e uma absorção quase contínuas. Nesses momentos, sonhávamos constantemente com coisas insignificantes, às quais não prestávamos a menor atenção. Mas na noite de 24 de abril, a visão ofereceu um caráter tão particular que ficamos vivamente chocados, escreve Kardec. No lugar que nenhuma lembrança trazia à nossa memória e que se parecia com uma rua, havia uma reunião de indivíduos que conversavam em grupo. Entre eles, só alguns nos eram conhecidos em sonho, mas que não podíamos designar pelo nome. Em sonho, Kardec conhecia alguns deles, mas não sabia dizer qual era o nome deles. Observávamos essa multidão e procurávamos captar o assunto da conversa, quando, de repente, apareceu no canto de uma parede uma inscrição em letras pequenas, brilhantes como fogo, e que nós esforçávamos para decifrar. Ela estava assim concebida: descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz 1 légua em 10 minutos, desde que a estrada, reticências, e ele não conseguiu ler mais. Descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz 1 légua em 10 minutos. O que para a época, na velocidade das carroças daquele tempo, era de fazer inveja para o Rubinho Barrichello. Enquanto procurávamos o fim da frase, diz Kardec, a inscrição se apagou pouco a pouco e nós acordamos. Com receio de esquecer essas palavras singulares, corremos a transcrevê-las no papel. Qual poderia ser o sentido dessa visão que nada, absolutamente nada em nossos pensamentos e preocupações podia ter provocado? Kardec não estava fazendo pneu. Kardec não estava preocupado se a carroça ia andar depressa ou devagar. Não nos ocupando de invenções, nem de pesquisas industriais, isto não podia ser um reflexo de nossas ideias. Depois, que podia significar essa borracha, que enrolada sob uma roda faz 1 légua em 10 minutos? Era a revelação de alguma nova propriedade dessa substância? Seria ela chamada a representar um papel na locomoção? Quereriam pôr-nos na via de uma descoberta? Mas então, por que dirigir-se a nós, em vez
de homens especiais com oportunidade de fazer os estudos e as experiências necessárias. Contudo, este sonho era muito característico, muito especial, para ser posto entre os sonhos de fantasia. Devia ter um objetivo. Qual seria? Foi o que tentamos descobrir inutilmente. Durante o dia, tendo tido ocasião de consultar o Dr. Demeure sobre a nossa saúde, aproveitamos para lhe pedir que nos dissesse se esse sonho representava algo sério. Dr. Demeure era um espírito que cuidava de Kardec quando ele tinha esses problemas de saúde, e no final da vida, Kardec vai desencarnar em 1869, ele, portanto, já está enfermo, é 1866, estão faltando menos de 3 anos para ele desencarnar, ele sofre um ataque cerebral, um ataque de um rompimento de um aneurisma no dia 31 de março de 1869, portanto era 24 de abril de 66, um pouco menos de 3 anos. Então o espírito que vai dar a ele orientações de como ele deve tratar da saúde para preservar o corpo por mais tempo, ele pergunta: os numerosos sonhos que vos assediam, diz Dr. Demeure, nestes últimos dias, são o resultado do próprio sofrimento que experimentais. Todas as vezes que há um enfraquecimento do corpo, há tendência para o desprendimento do espírito. Mas quando o corpo sofre, o desprendimento não se opera de maneira regular e normal. O espírito é incessantemente chamado ao seu posto. Ele sempre tem que voltar para o corpo. Daí uma espécie de luta, de conflito. Parará, 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 parará. Que se confundem e parecem ter sonhos desprovidos de sentido. Mais do que se pensa, o caráter dos sonhos se liga à natureza das doenças. E é um estudo que os médicos fazem, ele vai explicando, né, sobre essa questão. Aí, como Kardec tinha perguntado especificamente sobre aquele sonho, Dr. Demeure fala: o sonho que me contais, do qual guardaste uma lembrança tão clara, parece-me pertencer a outra categoria. Ele contém um fato notável e digno de atenção. Certamente foi motivado, teve um motivo, mas presentemente, neste momento, eu não vos poderia dar uma explicação satisfatória. Eu sou médico, não sou borracheiro. Né? Se é um espírito honesto, ele não vai inventar. Olha, mas eu acho que... Não, você não acha nada, você é médico. Ele está sendo muito honesto com Kardec. Só poderia vos dar minha opinião pessoal, da qual não tenho muita certeza. Tomarei minhas informações em uma boa fonte, e amanhã vos informarei o que eu tiver apreendido. É a resposta do espírito para ele. No dia seguinte, Dr. Demeure vem e dá a Kardec esta explicação. O que você viu no sonho, que estou encarregado de vos explicar, não é uma dessas imagens fantásticas provocadas pela doença. É incontestavelmente uma manifestação, não de espíritos desencarnados, mas de espíritos encarnados. Sabeis que durante o sono podeis encontrar-vos com pessoas conhecidas ou desconhecidas, mortas ou vivas. Foi este último caso que ocorreu nessa circunstância. O que você viu são encarnados que se ocupam separadamente, e na maioria sem se conhecerem, com invenções tendentes a aperfeiçoar os meios de locomoção, anulando, tanto quanto possível, o excesso de despesa causado pelo gasto de materiais hoje em uso. Uns pensaram na borracha, outros em outros materiais, mas o que há de particular é que quiseram chamar a vossa atenção, a de Kardec, como um assunto de estudo psicológico sobre a reunião no mesmo lugar dos espíritos de diversos homens perseguindo o mesmo objetivo. Kardec está vendo como acontece. Como que os mesmos homens que não se conhecem, que estão procurando a solução para o mesmo problema, podem ser reunidos para entender determinada solução.
A descoberta não tem relação com o espiritismo. É apenas a reunião de inventores que vos quiseram fazer ver, que os espíritos permitiram que você visse. E a inscrição não tinha outro objetivo senão especificar aos vossos olhos o objetivo principal da preocupação daqueles homens. Por isso que apareceu escrito lá. Eles estavam reunidos porque estão preocupados em encontrar uma solução para tornar mais rápida mais rápido o deslocamento dos veículos. Porque há alguns que procuram outras aplicações para a borracha. Existe a borracha, aplica para isso, aplica para aquilo, mas tem como aplicar também no transporte? Ficai persuadido que isso ocorre muitas vezes, e quando vários homens descobrem ao mesmo tempo uma nova lei ou um novo corpo, em diversos pontos do globo, seus espíritos estudaram a questão em conjunto durante o sono. E ao despertar, cada um trabalhou por seu lado, colocando em prática o fruto das suas observações. É exatamente isto que os espíritos estão respondendo na questão 419. É o exemplo do sonho que Kardec nos dá na Revista Espírita de 1866, ok?